Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? O meu nome é Thieres Machado e no vídeo de hoje, pessoal, novamente eu fiz um compilado de dicas para Blender. Eu reuni 18 dicas que acredito que vão ajudar a maioria de vocês. São dicas para iniciantes, dicas intermediárias, algumas dicas avançadas, enfim, são 18 dicas que eu acredito que vocês possam aproveitar. Então é isso, eu vou deixar vocês agora com a narração original. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Um abraço e até a próxima. Primeira dica é o comando de Knife Project para projetar e interseccionar uma superfície em outra. Então eu tenho aqui uma esfera e uma palavra, vou selecionar a palavra, vou selecionar a esfera, posiciono numa visão ortogonal, digito Tab para entrar no modo de edição da esfera, aí eu venho aqui em Mesh e seleciono a opção de Knife Project. Fazendo isso, vocês vão perceber que o software faz é projetar as informações aqui da minha palavra na superfície da esfera e, ao mesmo tempo, ele intersecciona as informações. Aí eu posso, por exemplo, aplicar aqui um comando de Extrude na esfera, extrudando ali a face onde aconteceu a intersecção. Vale ressaltar que esta projeção e intersecção do objeto aqui que você selecionou no objeto alvo, ela vai acontecer exatamente no ângulo de visão que você estava utilizando no momento na sua viewport. Então, por exemplo, se eu utilizar este ângulo aqui e fazer o mesmo procedimento, então vou selecionar o objeto primário, vou selecionar o objeto destino, vou digitar Tab para entrar no modo de edição aqui da esfera, e vou selecionar lá Mesh Knife Project. Percebam que ele vai aplicar, ele vai projetar exatamente o ângulo de visão que eu estava utilizando no momento que eu aplico o comando. Então ele meio que aplicou seguindo esta direção aqui, seguindo aqui esta direção que eu estou fazendo com o mouse. Então fique atento para este detalhe. Vale ressaltar também que o comando vai projetar a informação no objeto destinatário aqui, independente do formato dele. Então vou posicionar aqui na visão ortogonal, seleciono o primeiro, seleciono o segundo, digito Tab e seleciono aqui a opção de Mesh Knife Project. Fazendo isso, ele vai projetar a informação aqui no objeto de destino, independente da posição dos planos dele. A dica de número 2 é utilizar o modificador de Shrink Wrap para projetar uma superfície em outra, só que desta vez sem interseccionar. Então eu vou selecionar a superfície que eu quero projetar, vou aplicar aqui o modificador de Shrink Wrap e aqui em Target, que seria o alvo, eu vou clicar no conta-gotas e selecionar o alvo, que no caso é a nossa esfera. Clicando aqui, percebam que ele vai projetar o quadrado, só que este quadrado não foi projetado da forma correta. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que nesta minha superfície eu não tenho segmentos. Para que as coisas funcionem de forma correta, vale ressaltar que no objeto que você quer projetar, você tem que ter uma grande densidade de polígonos. Só assim você vai conseguir distorcer a sua peça. Então, à medida que eu crio aqui vários segmentos na minha peça, na peça que eu quero projetar, se eu aplico aqui o modificador, percebam que ele vai distorcer a peça e vai projetá-la de forma correta no seu alvo. E aqui em método, se eu mudo aqui o método, se eu colocar em Project e selecionar aqui o eixo Y, que no caso é o eixo que a gente quer projetar, fazer a projeção, se eu clico aqui no eixo Y, ele projeta o quadrado sem distorcer a periferia do quadrado. E aí, se eu aplico o comando e movimento aqui no eixo Y, se eu dou um Shade Smooth, percebam que ele projetou aquela superfície que antes era um quadrado perfeito na esfera, só que ele reteve o arredondamento da esfera aqui no meu quadrado. A dica de número 3 é você utilizar o comando de Boolean direto no modo de edição e não como um modificador. O que você deve ter em mente é que a seleção que você quer extrair deve estar dentro do mesmo objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo e duas esferas. Percebam que apesar dos elementos estarem separados na viewport, eles fazem parte de um mesmo objeto. Então, vou entrar no modo de edição, selecionar a esfera, posicioná-la aqui dentro do cubo, vou selecionar a segunda esfera e fazer a mesma coisa. Agora eu seleciono a outra esfera e aí basta eu digitar Ctrl F e seleciono aqui a opção de Intersect Boolean. Fazendo isso, o software vai extrair a seleção que você fez do objeto principal.
A dica de número 4 é você utilizar o comando Alt+D para fazer cópias linkadas. Então eu vou fazer várias cópias aqui utilizando o comando Alt+D. E percebam que uma vez que eu faço essas cópias, tudo que eu alterar aqui no modo de edição da minha peça primária, essas alterações vão ser duplicadas nas minhas cópias. Então vou tentar desenhar aqui uma taça, modelar uma taça. E percebam que todas as alterações que eu aplico aqui no objeto primário, essas alterações também vão ser feitas nas minhas cópias. Ó, vou aplicar aqui um bevel, ó. Percebam que este bevel também vai ser aplicado aqui nas minhas cópias. E o que eu faço caso eu queira desvincular qualquer uma dessas cópias das cópias restantes? Porque percebam que ainda que eu entre em uma cópia, se eu selecionar um vértice, uma face, enfim, se eu fizer qualquer tipo de alteração aqui no modo de edição desta cópia, essas alterações também vão ser reproduzidas nas demais cópias. E para tornar um objeto individual, para desvincular ele dos demais objetos, basta você selecionar o objeto. Eu venho aqui na guia de objeto, eu venho aqui em Relations, Make Single User e seleciono aqui a opção de Object Data em Materials. Fazendo isso, percebam que agora as alterações que eu faço neste objeto já não mais vão acontecer nos outros objetos. A dica de número 5 é você utilizar o comando Alt+G mais o comando Alt+R para resetar a rotação e posição de um objeto no espaço 3D. Então eu tenho aqui um bonequinho de Lego, percebam que ele está numa posição completamente irregular em relação aqui ao cursor 3D e em relação aos eixos, né, onde os eixos se cruzam, de modo que alterar aqui a malha deste objeto seria um sacrifício, seria muito difícil. Então o que você pode fazer é fazer uma cópia duplicada de um determinado objeto aqui do bonequinho. No caso eu vou fazer uma cópia duplicada da perna. Aí basta eu digitar Alt+R para resetar a rotação e Alt+G para resetar a posição. Agora percebam que a perna do bonequinho foi posicionada exatamente aqui na origem do meu mundo, né, onde os eixos se cruzam. Agora fica muito mais fácil eu fazer uma alteração. Então eu posso, por exemplo, esticar aqui o biquinho, né, do pezinho aqui do boneco. Eu posso, por exemplo, aqui aumentar aqui o tamanho aqui no eixo Z, ó, do pezinho dele, de modo que tudo que eu altero aqui, pelo fato de ser uma cópia duplicada, ele vai alterar aqui na posição do meu boneco também. Aí depois que eu fiz as devidas, basta eu deletar a cópia duplicada, que as alterações vão ser feitas aqui no boneco. A dica de número 6 é você utilizar a tecla E, que é a função de Loop Even, e a tecla F, que é a função de Flip, para definir qual looping o software vai utilizar como deslocamento. Então eu vou criar um looping aqui na região central deste objeto, e percebam que à medida que eu movimento este looping para a região externa esquerda, ele tenta deixar o looping mais na vertical. E à medida que eu movimento ele para o lado direito, ele tenta deixar o looping mais na diagonal, seguindo como parâmetro o posicionamento destes vértices aqui da extremidade direita. Só que percebam que mesmo deslocando os vértices aqui do meu looping criado para as extremidades, percebam que ele não fica completamente paralelo em relação à extremidade que eu estou deslocando. Ó, quando eu chego aqui para a esquerda, ele não está completamente paralelo em relação aos vértices da extremidade esquerda. Para deixar as coisas completamente paralelas, basta você digitar E. Quando eu digito E, percebam que ele fica completamente paralelo em relação à extremidade esquerda, e se eu digito F, ele inverte aqui o sentido. Aqui nesta torneira eu tenho o mesmo exemplo, eu vou criar um looping aqui na região central aqui da alça da torneira, e à medida que eu movimento este looping para a parte superior, percebam que o software tenta alterar o posicionamento dos vértices, tentando deixá-los mais aqui num sentido horizontal, e à medida que eu movimento para baixo, ele tenta posicionar os vértices parecidos com os vértices aqui da parte inferior, que tem um formato mais curvilíneo. Só que mesmo fazendo isto, o looping não está completamente paralelo. Para deixá-lo paralelo, você digita E. Percebam que agora ele ficou paralelo em relação aos vértices da parte inferior. Se eu digito F, eu inverto aqui o sentido. A dica de número 7 são as pré-definições de bevel. Você provavelmente já deve saber que quando você seleciona uma aresta e digita Ctrl+B no modo de edição, você basicamente cria aqui
o bevel. Só que o que você provavelmente não sabe é que aqui em Shape, se você digitar .05, você altera o direcionamento do bevel. Fazendo isto, eu faço o bevel para o lado interno. E o que você provavelmente também não sabe é que quando eu aplico o bevel, aqui em perfil, né, tipo de perfil, Profile Type, se eu mudar de Super Ellipse para Custom, eu tenho aqui algumas pré-definições de bevel já estabelecidas. Por exemplo, eu tenho a pré-definição aqui de Steps, que seria escadas. E mudando aqui a profundidade, eu consigo mudar aqui a profundidade da minha escada. Eu tenho também a pré-definição de moldura. Ó. Eu vou aplicar aqui o bevel e aqui em Preset eu seleciono aqui Cornice Molding. Dando um Shade Smooth aqui, percebam que ele aplicou aqui o detalhe da moldura. E eu tenho também uma opção que seria aqui a opção de Default, onde eu consigo modelar a minha própria pré-definição de bevel. À medida que eu vou adicionando aqui os pontos de ancoragem, eu consigo criar um perfil e aí toda vez que eu criar um bevel novamente, ele vai reproduzir aquele perfil que eu criei. A dica de número 8 é a ferramenta de Shear. Então eu vou entrar aqui no modo de edição deste cilindro, vou criar 2 loopings aqui na região central, vou deslocá-los aqui um pouco mais para o centro e vou tentar aplicar um comando de Rotate. Percebam que quando eu aplico o comando de Rotate, as coisas não funcionam muito bem, pois ele compromete toda a espessura, todo o diâmetro aqui do meu cilindro. O formato do cilindro deixa de ser cilíndrico e ele distorce toda a peça. A forma correta de você fazer isso é utilizar aqui a ferramenta de Shear. Então vou clicar neste ícone, percebam que quando eu seleciono aqui a aba referente ao eixo X, quando eu clico e arrasto, eu consigo deslocar aqui o posicionamento destes loopings, deixando eles a 45 graus, sem comprometer o formato da peça. Então basta eu clicar, segurar e arrastar, vai abrir aqui uma caixa de texto, eu digito aqui -1. Quando eu digito -1, ele posiciona estas arestas exatamente a 45 graus. Eu tenho aqui mais um exemplo, um perfil aqui de uma moldura, então eu vou tentar fazer com que este perfil ele gire aqui a 45 graus, de modo que eu consigo alterar aqui o deslocamento para o eixo Y. Eu não posso simplesmente utilizar o comando de Rotate aqui e aplicar um Extrude no eixo Y, pois ele compromete a espessura aqui da minha moldura. Ó. Percebam que ela fica toda cagada. Então a forma correta de você fazer isso é utilizando a ferramenta de Shear. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para o lado direito. Aqui na caixa de diálogo eu vou digitar -1 para deixar aqui o chanfro exatamente a 45 graus. Agora sim eu posso aplicar aqui o comando de Extrude, né, no eixo Y. E como este chanfro já está a 45 graus, eu posso aplicar agora novamente o comando de Extrude no eixo X. Ó. E depois eu posso simplesmente digitar S, travar no eixo X e digitar 0 para planificar aqui o final do perfil da minha moldura. Fazendo isto, eu vou modelar aqui a moldura, eu virei o direcionamento dela aqui no eixo Y e depois no eixo X, sem comprometer aqui o formato dela, sem comprometer a espessura. Dica de número 9 é você utilizar o comando de Checker Deselect para facilitar a sua vida na hora de desselecionar alguns itens. Então eu tenho aqui um quadrado, entrei no modo de edição, percebam que eu tenho vários vértices aqui. Digamos que eu queira selecionar um vértice, pular outro, selecionar um vértice, pular outro. Até eu completar toda esta seleção iria levar um bom tempo, mas existe uma forma automática de você fazer isto. Eu vou selecionar todos os vértices, entro aqui na guia de Select e seleciono a opção de Checker Deselect. Fazendo isto, percebam que ele vai desselecionar os vértices intermediários. Eu posso digitar Ctrl I para inverter a seleção e eu inclusive tenho uma opção aqui que é de Vertex, Connect Vertex Pairs. Fazendo isso, ele vai conectar, o software vai conectar os vértices selecionados. Uma outra opção interessante deste comando é que eu consigo selecionar itens similares. Então, por exemplo, eu tenho aqui este objeto. Percebam que eu tenho várias arestas posicionadas aqui na diagonal. Se eu tentasse selecionar todas essas arestas na diagonal, iria levar um bom tempo se eu tentasse fazer isso de forma manual. Mas existe uma forma automática de fazer isto também. Eu vou selecionar apenas uma aresta, eu vou lá na guia de Select novamente, só que desta vez eu seleciono a opção de Select Similar, que é selecionar similares. Aí nas opções aqui eu seleciono a opção de Direction, que é direção. Fazendo isto, o software vai selecionar todas as arestas daquele objeto
posicionadas na mesma direção. Eu posso inclusive também selecionar este quadrado aqui. Percebam que este quadrado, este polígono aqui, ele é quadrado, ele tem 4 lados. E os outros polígonos aqui da região internas, todos são triângulos. Então, se eu selecionar o quadrado e ir até na opção de Select Similar e selecionar aqui a opção de Polygon Sides, que seria lados do polígono, a quantidade de lados dentro de um polígono, ele vai selecionar apenas os quadrados, pois são os únicos polígonos que possuem a mesma quantidade de lados. Os outros polígonos aqui da região interna, como eu falei, são todos triângulos, então é por isso que ele não seleciona os triângulos. Mas eu poderia, por exemplo, selecionar este triângulo aqui, digamos que eu queira selecionar todos os triângulos posicionados na mesma direção. Basta eu selecionar aqui o polígono do triângulo, eu venho em Select Similar, só que desta vez eu vou utilizar a opção de normal. Fazendo isso, ele vai selecionar todos os triângulos apontados para o mesmo direcionamento de normal. A dica de número 10 é você digitar a tecla H para ocultar elementos do seu objeto no modo de edição. Então, vou entrar aqui no modo de edição desta chaleira, vou fazer algumas seleções aqui e digitando H, percebam que eu consigo ocultar os polígonos aqui da minha chaleira diretamente no modo de edição. Para voltar as coisas ao normal, basta você digitar Alt H. Só tome muito cuidado, pois eu consigo selecionar todos os polígonos aqui da minha chaleira. Se eu digito H, eu simplesmente oculto todos eles. E se eu saio do modo de edição, voltando no modo de objeto, a chaleira continua existindo, ela não deixou de existir. Porém, se eu seleciono o objeto no modo de objeto e entro no modo de edição novamente, aqueles polígonos que eu ocultei continuam ocultos. Para desocultar, basta você digitar Alt H. Dica de número 11 é o que você deve fazer para criar uma esfera perfeita, sempre contendo polígonos com 4 vértices. Eu não tenho nenhum triângulo aqui nesta esfera. Então, o primeiro passo é você criar um quadrado. Próximo passo, você vai digitar Ctrl 3 para aplicar um modificador de subdivisão com 3 níveis de viewport. Porém, percebam que o formato aqui da nossa bola, né, não está um formato esférico perfeito. O que você tem que fazer agora é criar um modificador de cast, adicionar um modificador de cast e aqui em fator você vai digitar 1. Percebam que agora o formato vai ficar um formato esférico perfeito. Aí basta você aplicar o modificador de subdivisão, aplicar o modificador de cast, posso dar um Shade Smooth. Se eu entrar no modo de edição, percebam que todos os polígonos desta esfera são polígonos com 4 vértices. A dica de número 12 é como que você muda a orientação do gizmo, que para quem não sabe é este ícone aqui, representando para a gente os nossos eixos, eixo Z, X e Y, para alterar objetos posicionados de forma irregular no espaço 3D. Então eu tenho este objeto aqui, percebam que em relação ao eixo X, Y e Z, ele está posicionado em uma posição completamente irregular. De modo que se eu quiser alterar aqui o posicionamento deste anel aqui, por exemplo, eu não consigo, ó. Pois eu não tenho nenhum eixo na qual eu consigo seguir. Ó. O eixo X ele está aqui, eixo Y ele está aqui e o eixo Z ele está aqui. Digamos que eu queira movimentar este anel aqui na mesma direção do cilindro. Como que eu faço? Eu até poderia fazer isso de forma manual, né? Utilizando aquela técnica de G mais G, né? Então, eu digito G mais G, aí eu digito C para aumentar aqui a projeção, para desenhar uma projeção, e aí eu movimento aqui os meus vértices. O grande problema é que eu teria que fazer isso com todos os vértices, ó. Então, eu teria que travar ele aqui, depois eu teria que fazer a mesma coisa com esse, e depois a mesma coisa com esse daqui, ó. E ele nem segue, né, ó. Eu teria que fazer isso e travar ele aqui. Então, isto dá um certo trabalho. Uma forma rápida de você fazer isso é alterar o posicionamento do gizmo. Como que você faz isso? Basta você vir aqui, ao invés de estar em global, você vai deixar aqui em local, porque desta forma ele vai utilizar a orientação da peça. Então agora eu posso selecionar aqui a minha face, as faces em questão do anel que eu quero movimentar, e aí quando eu clico aqui no Move, na ferramenta de Move, de mover, percebam que a gizmo, o ícone ali do gizmo, ele foi reorientado seguindo
a direção do nosso anel. Agora eu posso mover aqui no eixo Y. Ó. Agora ele vai habilitar para mim o eixo Y. Ele alterou a posição do eixo Y de modo que eu consigo movimentar esta peça, este anel aqui do cilindro, de forma bem mais fácil, de uma forma muito mais prática. A dica de número 13 é você utilizar operações matemáticas para rotacionar um objeto ao redor de um círculo de uma forma muito mais fácil, sem ter que utilizar um modificador de array e sem ter que utilizar uma empty, por exemplo. Então eu tenho aqui esta peça que é um pilar e eu quero fazer 16 cópias ao redor deste círculo que também tem 16 segmentos. Como que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que ter em mente que o seu objeto, a origem do seu objeto deve estar posicionada exatamente aqui no centro do círculo na qual você quer fazer as cópias. Eu quero fazer as cópias ao redor deste círculo. Porque de modo que quando eu rotaciono a peça, percebam que ele vai rotacionar exatamente ao redor do círculo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho a origem aqui no centro, eu tenho o meu objeto na periferia do círculo, basta eu criar uma cópia com Shift D. Criei uma cópia. Só que antes de clicar nesta cópia, eu vou digitar R, que é Rotate, né? Então, digito R de Rotate. E aí eu vou travar no eixo Z, pois eu quero fazer as cópias aqui no eixo Z, seguindo o direcionamento do eixo Z. Aí eu posso clicar aqui em qualquer lugar. Ó. Clico em qualquer lugar, ele vai abrir uma caixa de ângulo aqui. Basta eu digitar 360 dividido por 16, pois são 16 cópias e o meu círculo tem 16 segmentos. Clicando desta forma, fazendo isso, ele vai posicionar o próximo pilar exatamente no próximo vértice aqui do círculo. E aí o que você tem que fazer é simplesmente digitar Shift R para continuar fazendo as cópias ao redor deste círculo. A dica de número 14 é você utilizar o comando de Separate by Loose Parts para separar a malha em peças distintas. Então eu tenho este pilar, percebam que a base, o pilar e o capitel estão posicionados dentro do mesmo objeto. Só que quando eu entro no modo de edição, eu consigo separar cada um dos elementos de forma distinta. Isto porque quando eu modelei esta peça, eu não conectei os vértices da base com os vértices do pilar e nem os vértices do pilar com os vértices do capitel. Então quando eu seleciono cada uma das peças, digitando L, eu consigo selecionar cada uma delas de forma distinta. Digamos que eu queira separar todas essas peças em objetos separados. Basta eu selecionar toda a peça, eu digito P e seleciono a opção de By Loose Parts. Fazendo isto, quando eu saio do modo de edição, o software separa cada uma das peças em objetos distintos. A dica de número 15 é você utilizar o comando de escala mais a opção de transformação em localização para alterar o posicionamento de dois objetos de forma simétrica. Então eu tenho aqui dois pilares. Percebam que se eu selecionar esses dois objetos, tentar utilizar o comando de escala travando ele no eixo X, à medida que eu movimento aqui o mouse, o software até posiciona um pilar próximo do outro, só que ele altera ali a espessura dos pilares. Como que eu faço para utilizar o comando de escala sem que isso aconteça? Basicamente, você vai clicar aqui neste ícone, que é o ícone de opções, e você vai habilitar aqui a opção de Locations. Fazendo isso, quando você repetir o processo, então vou digitar S de escala, seleciono os dois objetos, né, ó, digito S de escala, travo no eixo X. Agora, quando eu movimento o mouse, percebam que o software ele altera o posicionamento dos dois objetos de forma simétrica, porém ele não altera a espessura da malha do objeto, ele não distorce a espessura do objeto. Existe uma outra forma também de você fazer esse tipo de alteração no modo de edição. Então eu tenho aqui meu boneco de Lego, vou entrar no modo de edição. E aí, digamos que eu queira selecionar essas duas mãos e eu quero alterar aqui o posicionamento delas no eixo X. Percebam que quando eu utilizo aqui a ferramenta de escala, novamente ele distorce a peça, então não é a situação ideal. Eu poderia, por exemplo, movimentar a peça aqui no eixo X para o lado esquerdo, eu vejo a distância que deu aqui e eu repito o processo do outro lado. Isso é válido? É válido, mas existe uma maneira automática de você fazer isso. Basicamente, você vai selecionar apenas um lado do objeto e aqui no canto superior
direito tem o ícone de simetria. Nós vamos ativar aqui no eixo X, de modo que quando eu movimento um lado do meu objeto, o software vai fazer a mesma alteração do outro lado, no lado oposto. E aí eu poderia repetir aqui o processo. Ó. Tudo que eu fizer aqui deste lado, ele altera do outro lado. Vale ressaltar que ele altera apenas o posicionamento. Eu acho que quando é um objeto similar, ele até altera a localização. A localização ele vai alterar. Ó. Ele altera ali a localização e tal. Só que se eu fazer alguma transformação, ele não vai alterar. Ó. Se eu der um extrude aqui, ó, ele não vai alterar do outro lado. Então, é apenas uma transformação de localização. Tenha em mente isso. A dica de número 16 é você utilizar a função de Snap, que você pode ativar aqui ó, no canto superior da tela. Só que nós vamos utilizar esta função em face, nós vamos alinhar com a rotação do alvo e nós vamos projetar os elementos de forma individual. Fazendo isto, você consegue movimentar os objetos ó, seguindo a superfície do seu alvo. Ó. Toda vez que eu movimento aqui este parafuso, ele sempre vai estar acompanhando a superfície do alvo, do destino. Como que eu faço isto? Primeiramente, você tem que ter em mente que o objeto que você quer projetar, ele deve ter a origem posicionada na face que você quer fazer com que projete no objeto de destino. Então, percebam que a parte inferior aqui do meu parafuso, a origem está posicionada exatamente neste local. Depois, o que você tem que fazer é simplesmente ativar aqui a função de Snap. Você vai selecionar em face, você vai selecionar aqui em Closest e aqui você vai ativar a opção de Align Rotation to Target e Project Individual Elements. Fazendo isto, você posiciona aqui o mouse no seu parafuso ou no objeto que você quer alinhar, basta digitar a tecla G. À medida que você movimenta aqui, à medida que você passa o mouse ao redor da superfície, né, ao longo da superfície de destino, ele vai movimentando e rotacionando a peça, acompanhando a superfície. E o legal é que eu posso simplesmente ir digitando Shift D, que ele vai criando as cópias e ao mesmo tempo ele vai rotacionando e reposicionando estas cópias em relação à superfície. A dica de número 17 é você utilizar o comando de Cursor to Selected para encontrar o ponto mediano entre duas seleções. Então eu vou entrar aqui no modo de objeto destes dois pilares. Se eu selecionar este vértice e digitar Shift S e selecionar a opção aqui de Cursor to Selected, o que o software faz é posicionar o cursor exatamente no ponto mediano destes dois vértices. Posso selecionar essas duas faces, se eu repetir o processo, ele posiciona exatamente ali no ponto mediano. E o legal é que o comando funciona também com seleções em posições diferentes, em alturas diferentes. Então, se eu selecionar aqui a face superior deste capitel aqui e a face inferior da base aqui do pilar da esquerda, se eu repetir o processo, o software vai reposicionar o cursor exatamente no ponto mediano destas duas seleções. E o legal é que funciona também no modo de objeto. Se eu selecionar, por exemplo, estes três pilares e repetir o processo, ele vai reposicionar o cursor exatamente no ponto mediano. Se eu selecionar estes quatro pilares e repetir o processo, ele reposiciona exatamente o cursor no ponto mediano das quatro seleções, que no caso são os quatro pilares. A dica de número 18 é uma dica para quem tem dois monitores para melhorar o seu workspace, né, a sua distribuição aqui da sua área de trabalho para que o seu workflow fique mais fluido. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando em uma peça que ela tem muitos objetos, eu tenho aqui diversos objetos aqui nesta arma, percebam que a minha janela de layers aqui ela fica gigantesca. Então, para quem tem dois monitores, uma dica que você pode utilizar é clicar aqui na janela de layers, aqui no canto superior, quando surgir esse cursor, esse mini cursor, você vai clicar, mantendo a tecla Shift pressionada, você vai clicar, segurar e arrastar. Fazendo isto, o software vai criar aqui uma cópia, né, da janela de layers. Aí o que você pode fazer é simplesmente posicionar no outro monitor, ó, e à medida que eu arrasto essa janela e posiciono ela aqui no canto superior, o Windows, né, vai projetar aqui toda a janela das layers no meu segundo monitor. Aí o que eu posso fazer é reposicionar aqui, né, ó, eu posso ocultar aqui a minha janela de layers aqui na minha
tela principal. Aí eu tenho um workflow muito mais fluido, eu tenho um workspace aqui muito mais amplo para trabalhar aqui no meu objeto, e no meu segundo monitor eu fico com apenas as minhas layers. E pessoal, para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Gostaria de agradecer aos novos inscritos que estão chegando no canal. Eu vejo que novos inscritos estão chegando a todo momento. O canal está crescendo aos poucos e eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz de produzir os vídeos e eu fico mais feliz ainda de saber que muitas pessoas estão gostando do conteúdo. Mas uma última informação que eu queria passar é o seguinte: para quem não sabe, eu trabalho com arquitetura. O Blender não é a minha profissão primária, digamos assim. O Blender ele é apenas o meu hobby. Eu trabalho com 3D, porém eu trabalho com 3D para visualização de arquitetura. Eu sou arquiteto. Então eu passo boa parte do meu dia trabalhando com arquitetura. E estes vídeos que eu produzo para o canal, normalmente eu produzo no meu tempo livre e normalmente são vídeos que eu produzo à noite. Eu faço os comentários, eu faço toda a parte de edição e de roteirização, enfim, toda a parte burocrática do vídeo eu produzo no meu tempo livre, no período noturno. Então são vídeos que dão um certo trabalho, levam um certo tempo para um vídeo ser produzido. Então, o que eu fiz, pessoal, foi criar um Pix para o canal. Eu criei uma conta para o canal e eu peço a colaboração de vocês. Se você tem uma condição melhor, se você quiser colaborar com o canal, eu vou ficar muito grato. Então, para isso, eu criei um Pix. Se você quiser fazer qualquer contribuição, eu vou ficar muito feliz. Não importa a quantia, pode ser 50 centavos, R$1, R$2, R$5. O valor que você puder contribuir. E caso você não puder contribuir, não tem problema também, não tem problema nenhum. Só o fato de você assistir os vídeos, eu já fico muito feliz. Se você é inscrito do canal, se você está acompanhando os vídeos, se você deixa um like no canal, eu já fico muito feliz. Você já está ajudando bastante, você não tem noção. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço e até uma próxima. Falou!